Estamos aqui hoje para responder a pergunta que não quer calar. O real é ou não uma moeda de commodity? Mas para entender se o real é uma moeda de commodity, primeiro você tem que saber o que isso quer dizer. Uma moeda de um país é considerada uma moeda de commodity se sua taxa de câmbio real flutua basicamente com a flutuação dos preços reais dos bens considerados commodities que o país exporta. Commodities, por sua vez, são produtos que são tão parecidos entre si que eles são considerados homogêneos, fazendo com que nenhum produtor tenha como cobrar um markup acima do seu custo marginal de produção. São, portanto, produtos comercializados em mercados perfeitamente competitivos, cujos preços são estabelecidos no mercado internacional, normalmente em dólares. Esse é o caso para muitos produtos agrícolas e minerais. Por exemplo, arroz é sempre arroz, não é mesmo? Outros exemplos são o milho, trigo, açúcar, café e também petróleo, ouro e madeira. Mas há um entretanto. Por serem bens homogêneos, comercializados a preços sem nenhum markup, os seus preços são muito mais voláteis do que preços de outros produtos e serviços. Como consequência disso, vemos que a competitividade de países primordialmente exportadores de commodities são extremamente dependentes da flutuação dos preços reais dessas mesmas commodities. Mas e o Brasil? Segundo os dados do Observatório de Complexidade Econômica, o Brasil se tornou o 23º maior exportador do mundo em 2014, quando exportou um valor de bens e serviços equivalentes a 228 bilhões de dólares. Mas o que é que a gente exporta tanto? Ferro, soja, petróleo, café, açúcar, todos commodities. O quanto as commodities representam desses 228 bilhões de exportações? Olha só essa imagem do observatório. Já em 2015, exportamos mais soja do que o minério de ferro. Mas o fato é que as nossas exportações são sempre dominadas pelas commodities. Dá para imaginar dessa forma o impacto que uma forte mudança de preço das commodities tem na economia brasileira. Agora que você já sabe o que é uma commodity, vamos à pergunta: o real é uma moeda de commodity? Quando os preços das commodities exportadas por um país têm uma forte influência na competitividade internacional, expressa pela taxa de câmbio real, sua moeda é considerada uma moeda de commodity. Se o movimento da taxa de câmbio real segue de perto o índice real dos preços das commodities exportadas por um país, podemos afirmar que a competitividade internacional desse país depende altamente do preço relativo das commodities. Como isso ficaria no caso do Brasil? No gráfico construído por Eduardo de Palma, podemos observar em azul a evolução em termos reais do índice de commodities relevantes na exportação brasileira. Em laranja, a taxa efetiva de câmbio. O aumento dessa taxa significa uma valorização do real e, portanto, uma perda de competitividade internacional. Parece haver uma relação entre o índice real dos preços das commodities e a taxa real efetiva do câmbio, o RER. Onde há um aumento no índice de preços das commodities, o RER também aumenta, refletindo uma valorização real. Isto é um indício da importância do preço relativo das commodities para o câmbio real. Dessa forma, De Palma conclui, com base de estimativas de um modelo econométrico, que o real pode sim ser considerado uma moeda de commodity. Mas há também aqueles que discordam dessa opinião. Alguns estudiosos afirmam que a economia brasileira não depende tão fortemente da exportação de commodities e que, portanto, sua competição internacional não é predominantemente determinada pelo preço relativo das commodities, como ocorre, por exemplo, em Argentina, Austrália e Chile. Um desses estudos é o de Cashin Cespedes Sarrey. Esses autores não consideram o Brasil nessa categoria. Primeiro, porque o Brasil também exporta muitos outros produtos e as commodities representam menos que a metade de sua exportação. Segundo, porque para o período estimado por eles, o RER e o Índice Real de Commodities não andaram juntos. Mas por que é importante sabermos disso? Para a realização de políticas monetárias e cambiais, é muito importante saber se a competitividade internacional do Brasil é altamente correlacionada ao preço relativo das commodities que o país exporta ou não. Isso porque, se uma valorização real for provocada pela alta do preço real de commodities, isso não sinaliza um mau limite de câmbio real e, portanto, não precisaria da realização de intervenções. A perda de competitividade poderia ser então remediada com outras políticas, como, por exemplo, uma política de moderação salarial. Resumindo, embora não haja um consenso entre os economistas sobre o real ser uma moeda de commodity, estudos recentes, como o de Eduardo Palma e de Rodrigo Branco, parecem indicar que a taxa de câmbio tende a acompanhar a evolução dos preços das commodities. Estudos mais antigos negam que haja essa relação para o Brasil. É importante entender melhor essa relação, já que a aceitação ou rejeição dessa hipótese tem implicações importantes para as escolhas certas de políticas econômicas do país.